Hoje eu quero falar com você que já tem um negócio digital, que já fatura aí os seus 200, 300 mil por ano, já tem então, né, seus alunos, já vende curso, já vende mentoria. E eu quero te trazer algumas reflexões que eu tive lendo o livro A Startup de US$ 100. Eu não sei o que te motivou a entrar no digital, né? Mas a maioria de nós, eu acredito, que tenha sido, né, uma certa visão ali de como que você pode gerar valor, mas ainda tendo uma vida boa, tendo liberdade, né, tendo um trabalho significativo. E nesse livro, né, ele fala sobre exatamente isso, sobre como você ter um modelo de negócio que te traz liberdade, gera valor para o mundo, né, um micronegócio. Ele vai dando um contexto aqui, eu quero trazer várias coisas para vocês, e vou adentrando em cada uma das coisas, trazendo exemplo dos meus negócios e tudo mais. Eu tenho certeza que é importante que você tenha essa reflexão, né? Porque, cara, o seu negócio hoje pode estar em 300, 500 mil, mas ele pode multiplicar por 10, dependendo do caminho que você escolher, ou não, multiplicar só por 2 e ficar assim por uma decisão deliberada de continuar pequeno. E isso é algo, né, que o livro se propõe a estudar. Cara, o que tem em comum com negócios de sucesso que escolheram permanecer pequenos? Então, beleza, vamos lá. Primeiro, ele dá um contexto maior de como que as pessoas estão reinventando as regras do trabalho, criando um novo futuro, sem chefe, trabalhando nas próprias regras e tal, que é maravilhoso, né? Ele traz, então, a revolução do micronegócio, que é basicamente um jeito de ganhar um bom dinheiro e levar uma vida independente e significativa, né? Uma vida, cara, nos seus termos, nas suas regras. E quando eu olho para o nosso mercado, né, de educação, de produtos, de mentoria, isso é a principal coisa que eu enxergo, né? Cara, esse é o melhor formato, é o melhor veículo para você conseguir ter um trabalho significativo e ainda assim fazer um bom dinheiro, né? Seja independente da sua barra de bom dinheiro, né? Se for 50 mil por mês você consegue, se for 300 você consegue também, né? Então é algo assim que é as duas grandes coisas, né? Então, tudo isso aqui e com até para dar um exemplo aí, né, dessa vida independente e significativa, mesmo com um negócio maior, eu tenho um cliente, por exemplo, que ano passado fez 3 milhões, uns 250 mil por mês, né? E é um business familiar, super enxuto. É ele trabalhando com as duas filhas e alguns terceiros, pouquíssimos terceiros, acho que só tem um terceiro, né? Um time terceirizado. Então é um negócio super enxuto, capaz de gerar 3 milhões por ano. E o mais importante, né, quando você vai falar com essa pessoa, né, cara, o cara tá em paz, tá de boa, né, de boa. Por quê? Ele tem o bom do negócio, da grana, mas é um nível de grana que é num nível de esforço que para ele a vida continua sendo boa, significativa. Quando ele recebe depoimento de aluno, fica felizão. Então, quando eu olho pro digital e para a história da maior parte dos meus clientes, começou assim, né? Cara, que queria ensinar o que eu sabia, o que eu fazia na minha carreira, ou então algo que eu queria aprender e não encontrava, né? E comecei a ensinar. Então a gente tem dois grandes temas aqui que são os temas centrais desse modelo de negócio da startup de US$ 100. O primeiro valor é a liberdade, né? E essa liberdade ela vem da sensação de, cara, se eu preciso de dinheiro, eu crio alguma coisa e vendo. Eu não preciso reduzir custo, eu não preciso trabalhar para alguém, eu vou dar meus pulos, né? Eu vou criar um produto novo, fazer uma oferta nova lá e vou dar meus pulos. E ele fala então que, cara, essa liberdade normalmente vicia. E se você se viciou nessa liberdade, ou seja, se você hoje tem um modelo de negócio, pô, você tira ali os seus 20, 30 mil por mês e você faz as coisas do seu jeito, tranquilão, sem chefe e tal, esse vício, essa liberdade, cara, não tem volta. É impossível voltar a seguir as regras alheias, né? As regras dos outros. E isso, para mim, realmente mostra que o empreender, não só no digital, mas o empreender de maneira geral, é quase como um estilo de personalidade. É de, cara, eu vou fazer as coisas do meu jeito. E eu vou desenhar uma parada que me serve e é isso. E óbvio, né, que para isso dar certo, tem que ter uma interseção de gerar valor para o mundo. E aí, esse é o segundo grande valor, então, né? Liberdade e valor. E o que é valor? O valor é criado quando uma pessoa faz algo útil e compartilha com o mundo. Cara, se você já tem alunos aí, você sabe o quanto que isso é útil, né? Os seus depoimentos mostram isso. Você está ensinando. E não tem coisa mais transformadora do que a educação, né?
E aí, algo legal é que se você já tem uma comunidade de clientes fiéis, você vai saber com muito mais facilidade o que você tem que criar para eles e quais são as suas chances de sucesso, né? Se você já tem um negócio rodando, é muito mais fácil você criar um produto novo do que quando você estava começando o negócio do zero, né? E quanto mais você souber como os seus conhecimentos, as suas habilidades são úteis para os outros, mais sucesso você vai ter nesse negócio. Então vamos lá, resumindo aqui então em 5 pontos, o que é esse modelo da startup de $100, que provavelmente quando você iniciou o negócio, né, você se encaixava nele ali e talvez até nessa etapa maior aí de 1 milhão por ano, talvez você ainda se encaixe, né? Primeiro, o primeiro ponto é seguir sua paixão. E aqui ele não diz a paixão como algo que você adora fazer necessariamente, mas é a interseção entre o que você gosta muito e que você tem habilidade também. Então você vai trabalhar com algo que você sabe e que você gosta também, né? Porque se você não gostar nem um pouco ali, estiver fazendo só pelo dinheiro, isso fere o primeiro grande tema ali da liberdade, né? Isso não faz sentido. Segundo ponto é um baixo investimento inicial para você começar o negócio, né? Cara, 100% dos meus clientes aqui que já fazem 300, 500, 1 milhão, 2, 3 milhões, todos eles começaram só fazendo conteúdo gratuito e sem muitos investimentos iniciais, né? O investimento inicial super baixo. No livro ele define como menos de $1.000, né? Hoje é uns R$ 6.000 mais ou menos. E que é um negócio capaz de gerar uma renda líquida de $50.000 por ano. Não, e também é um negócio que não requer nenhuma habilidade especial e que tem menos de 5 funcionários. O que é importante sobre essa habilidade especial? Ele dá o seguinte exemplo, né? Cara, se você está ali, você começou um negócio, um e-commerce, você começou a comprar, botar estoque, vender. Isso te demanda habilidades, mas são habilidades que você é capaz de encontrar sozinho. Agora, não tem como você sem ter se formado dentista, você começar a atender como dentista, né? Então existe, né? Isso é um dos fatores. Tem que ser um tipo de negócio que as habilidades que te demandam não são habilidades ultra especializadas, né? Então, aprender a vender, você aprende em cursos livres, aprender a comprar estoque, tudo isso você consegue se virar para aprender, né? Mas não demanda uma responsabilidade ali, por exemplo, então eu vou estudar alguns artigos de medicina e vou me tornar médico. Não, isso aí já não faz sentido, né? Então tem que ter esse requisito também. Você não pode começar um consultório dentário sem ter conhecimento sobre aquilo ali, né? Isso, óbvio, né? Se for você atendendo. Então ele diz que tem a fórmula mágica, né, do modelo, que é uma paixão ou uma habilidade, mas a utilidade dela para o mundo é igual ao sucesso. Se você tem uma habilidade, gosta do que você faz e aquilo é útil para o mundo, cara, você está fadado a dar certo. É só achar o jeito de fazer o meio do caminho, né? E ele também diz que o segredo para a gente ter esse trabalho, né, o trabalho da nossa vida ser significativo, tem relação direta com ajudar as pessoas a se sentir melhor. E isso me remete bastante ao que o Simon Sinek fala lá no livro dele de Comece pelo Porquê. Cara, 100% de nós somos movidos por alguma grande coisa. E muitas vezes a gente não consegue externalizar isso em palavras, né? Tem gente que vive o próprio porquê, mas não sabe externalizar. Mas a realização no trabalho, você ser feliz trabalhando, ela vem justamente disso, de você entender que você está prestando um bom serviço, que você está ajudando as pessoas e, cara, isso é bom demais. Lá no livro do Simon Sinek, ele fala que a diferença entre a felicidade e a realização é essa, né? A felicidade é de curto prazo. É quando você faz um lançamento e você, faturou, fez o 6 em 7 aí, né? Pô, maneiro. Só que a realização vem de saber que, cara, os seus alunos estão tendo resultado, que você está ajudando, que você está botando algo útil no mundo e tal, né? A realização, ela é num nível mais filosófico mesmo, que movimenta a gente. E aí, beleza, tá. Então eu entendi que, cara, esse modelo, né, que é o modelo que a maioria das pessoas do digital ou se encaixa hoje ou já se encaixou no início, né, se hoje o negócio for maior, a gente tem com base, então, dois grandes temas, que é a liberdade e o valor. E valor é ajudar as pessoas, né? E liberdade é, cara, você faz isso você cria as regras do jogo. Legal, maneiro, né? E isso te permite ter uma vida significativa, ver um significado transcendental no trabalho, né? Que é essencial para a felicidade do ser humano. Tá, então de onde vêm as ideias, né? De onde vêm as ideias de negócio?
Primeiro, que é o que eu acredito que a maioria de vocês e eu também me encaixo. Um gap no mercado, algo que você quer comprar e não encontra. E aí eu quero dar um exemplo aqui, né, de um dos meus clientes que ensina engenheiros a fazer projeto de drenagem, né, drenagem urbana. Cara, ele hoje é basicamente o grande player que ensina sobre isso. Não tem outras pessoas que falam sobre isso. E por que ele começou? Porque, cara, ele adquiriu uma experiência que simplesmente não tinha disponível no mercado. E era algo que, quando ele estava no trabalho dele, né, empregado CLT, aprendendo sobre aquilo ali, ele não tinha lugar fácil, de fácil acesso para aprender. Então, a maioria de nós começa a perceber oportunidades por desejos seus. E isso é um viés de validação, mas que é bastante válido. Cara, se eu desejo comprar isso, provavelmente tem outras pessoas com o mesmo desejo que eu, né? Então, cara, se eu desejo aprender desse jeito aqui, outras pessoas vão querer também. Então, isso é uma oportunidade para você criar um negócio, né? Um gap no mercado. Ou então, uma nova tecnologia também. O exemplo atual, super atual é a ascensão das IAs, das inteligências artificiais. Cara, surgiu agência de IA, surgiu mentor que ensina negócios a usarem IA, surgiu o cara que ensina outras pessoas a virar gestor de IA. Então, com a ascensão dessa nova tecnologia e a melhoria, né, das inteligências artificiais, cara, a quantidade de negócio que nasceu na internet ensinando IA ou com o objetivo de ensinar a ferramenta pela ferramenta, ou de usar isso como propulsor de um negócio, ou fazendo as pessoas se tornarem uma profissão nova, né? Que, cara, você vai implementar IA, ou agência de serviço de implementação de inteligência artificial. Cara, surgiu uma porrada de modelo de negócio em volta da inteligência artificial. Por quê? Porque é uma nova tecnologia. E aí, com a nova tecnologia, vem novas oportunidades. Uma terceira fonte de ideias é um projeto paralelo, né, que derivou da sua base. Eu vou te dar o exemplo desse mesmo cliente engenheiro, né? Ensinava ali engenheiros a criarem os projetos e tal, e já faz isso há 4 anos. Mas ele percebeu que tinha uma oportunidade em ensinar também como eles estruturarem a empresa. Antes ele ensinava a parte técnica de como fazer um projeto, de como, cara, você faz os cálculos, como você faz as paradas lá, né? Era um curso de engenharia, é um curso de engenharia. Agora ele pensou, não, beleza, então quer dizer que essa galera aprende a fazer projetos, mas eles não aprendem a pegar novos projetos, a conseguir novos clientes. Isso é uma oportunidade. Então a gente derivou esse produto ali e eu vou falar mais sobre essa história de nascimento desse produto depois. Então o que é valor? Valor é ajudar as pessoas. E é sempre importante você se perguntar como que eu posso ajudar mais os meus clientes. Esse meu cliente, né, que derivou esse segundo produto, um dia ele me ligou, falando assim, ô Vinícius, eu tô aqui, né, então eu tenho, cara, 2.000 alunos, são todos engenheiros, e eu voltei do meu Mastermind, né, e lá no Mastermind, a galera falou sobre a gente expandir os nossos negócios para fora da nossa área de atuação. Então, por exemplo, hoje eu vendo cursos de engenharia, mas que oportunidades eu posso oferecer para os meus mesmos clientes, né? Como que eu posso ajudar mais eles que não seja necessariamente dentro do campo da engenharia? Pode ser, por exemplo, ensinando eles algo empresarial ou prestando um serviço que eles precisam na empresa deles. Posso criar um consultório, um escritório jurídico para engenheiro. Enfim, essas oportunidades correlatas, botando o cliente ali no centro, né? Como que eu posso ajudar esse meu cliente mais? Só que ele já veio com uma sugestão. Ele falou, olha, essa galera tem dificuldade de conseguir projetos. E se a gente montasse uma operação que fizesse tráfego pago para esses meus alunos? E aí a gente vai conseguir o clientes novos para eles. E aí eu virei para ele e falei, eu tenho, né, tinha uma agência de tráfego, e virei para ele e falei assim, cara, isso não vai dar certo. Primeiro, a gente vai faturar, vai ter margem, a gente vai conseguir faturar bastante e tal, mas a gente não vai dar resultado para eles. Por quê? Porque o tráfego ele é insuficiente para dar resultado. Se eles não tiverem uma comunicação boa, se eles não estiverem bem posicionados, se eles não prestarem um bom serviço, o gerar a demanda não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, qual foi o fruto todo dessa ligação, né? Foi telefone. Falei, cara, por que que ao invés da gente prestar esse serviço para eles,
a gente não ensina o mínimo viável para eles conseguirem caminhar com as próprias pernas. E aí surgiu, então, a nossa mentoria, né? A nossa mentoria em parceria, em que a gente ajuda esses engenheiros a transformar o conhecimento técnico deles em projeto, né? Em empresa. E qual é o louco? Essa ligação não veio, não foi algo premeditado. Eu não tinha essa ideia antes. Foi uma ideia que ele trouxe, que a gente levou para outro lugar. Olha, isso aí que você pensou não vai dar certo, mas essa outra coisa pode dar. E aí a gente vem então aqui, ó, algumas estratégias importantes, né, para você ter essas ideias e conseguir formular os seus negócios, os seus produtos. Primeiro, revelar as necessidades ocultas. Às vezes, o que a pessoa diz que quer é diferente do que ela realmente quer. Um exemplo desse mesmo cliente é quando a gente perguntava lá para os clientes dele, para a base de alunos dele, cara, o que você quer? A galera respondia, eu quero aprender tal software. Eu quero aprender a fazer um projeto mais rápido. Cara, só tinha resposta técnica. A gente falou, não é possível, essa galera está querendo crescer na carreira, como é que eles estão falando dessas paradas? Está incoerente. O que ele fez? Chamou alguns clientes para conversar, para investigar isso, né? E aí ele conseguiu desvendar ali nas ligações que realmente as pessoas falavam que, eu quero aprender tal software, mas ele falava isso porque ele desejava crescer na carreira e ele achava que aprender aquele software era o caminho. Então, quando a gente perguntava o que você quer, ele falava o caminho, mas não o objetivo. E aí isso gerou ali, né, uma discussão. Cara, peraí, a gente vai tentar vender isso para eles, mas eles não dizem que querem isso e tal. É um negócio meio estranho. Só que qual é a questão? O que eles estavam dizendo e o que eles realmente queriam eram diferentes. A gente não podia confiar no que eles estavam falando. O nosso dever é entregar o que eles realmente querem, mesmo que eles não percebam. E aí nasceu a nossa oferta de mentoria ali. Então a gente trouxe um discurso que a gente quebrou a crença dessa galera, que a forma de crescer na carreira era estudar coisa técnica. E a gente inseriu a crença de que, cara, para você crescer na carreira, você tem que estudar como crescer, né? Como crescer, como montar empresa e tal. E aí a gente criou o programa, e já está lá, a gente já tem vários mentorados. Então foi uma iniciativa boa, né? E aí uma segunda estratégia é você transformar seu cliente num herói, né? Aí ele traz, lá no livro, ele traz um exemplo de um indiano de, cara, sei lá, 15 anos atrás, 2010, 2012, que o cara começou a fazer curso de planilha de Excel na internet, e que ele tinha o seguinte discurso, não era que você é só mais produtivo com o Excel, é que ele transformava as pessoas que aprendiam com ele em heróis na frente dos chefes. Cara, quando eu li isso, eu fiquei assim, caraca, cara, esse indiano fez o que a hashtag fez pelo nosso mercado aqui no Brasil. Qual é o discurso da hashtag? Não, você vai impressionar o teu chefe. E foi assim que nasceu, né, o Excel e tal. O Excel é impressionador. E hoje eles ensinam muito mais do que isso, né? Mas o discurso, a narrativa de vendas era essa, cara. Você vai impressionar os chefes. E isso, cara, eu até anotei ali no livro, né? Caraca, será que a hashtag se inspirou nesse indiano doido aí, né? Mas enfim, a hashtag é um case de muito depois, né? De alguns anos depois. Mas a terceira coisa, né? A terceira estratégia para você entender melhor, cara, como montar as ofertas, como montar esse negócio, é você vender o que as pessoas compram. E o que o autor quer dizer com vender o que as pessoas compram? Não é você pensar em termos do que você acha que o seu público precisa, mas sim nos termos do que eles dizem que querem. Então, voltando para esse meu exemplo com o meu cliente aí da mentoria, a gente entendia o que eles precisavam, que era, cara, aprender a como gerar demanda, a como captar lead, a como vender. Só que o que eles queriam, de fato, era só crescer na carreira. Então, quando você faz uma oferta, você tem que oferecer o que a pessoa quer, mas depois que ela compra de você, você tem que entregar o que ela precisa, né? Então, depois que a gente fez o onboarding, aí a gente começou a falar, cara, você vai aprender isso, 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 isso. Só que se a gente falasse tudo isso antes do cara comprar, pô, não ia comprar não. E aí o autor dá um exemplo dele mesmo, né? Que ele fez um lançamento e ele vendeu muito pouco. Ele falou, cara, os clientes decidiram não comprar quando eles viram a quantidade enorme de detalhes e complexidades que eu disse ali. Ele ensinava sobre viajar, né, com milha e tal. Só que quando ele detalhou a oferta, cara, você vai aprender isso, você vai aprender como que a companhia aérea funciona para você aproveitar os preços baratos e tal.
ele botou um nível de detalhe tão grande que ele perdeu a essência, que é simplesmente, cara, você viajar mais barato. E porque ele botou muita complexidade na oferta, ele vendeu menos. Isso é algo que eu quero que você reflita aí, né? O tanto que as suas ofertas estão complexas demais. O quanto que hoje você consegue simplificar, né? E aí a gente vem, então, a gente volta para essa questão do valor. Se o foco do seu trabalho for ajudar as pessoas, nunca vai faltar trabalho. Então, ele sempre fala aqui, cara, se pergunta, como que eu posso ajudar mais as pessoas? Isso foi uma pergunta que ficou muito na minha cabeça por causa do Wendel Carvalho, né, que é um grande player aí, né, por muito tempo foi o top 1 da Hotmart. E, cara, ele sempre fala uma frase que ficou na minha cabeça. Enriquece quem ajuda mais pessoas. Simples assim, enriquece quem ajuda mais pessoas. E isso ficou matutando tanto na minha cabeça, porque assim, eu fiquei, caraca, cara, eu, né, ao longo da minha experiência, ao longo dos meus estudos, eu acumulei tanta experiência e tanto conhecimento, só que as pessoas que bebem disso são os meus clientes ativos, que têm a oportunidade de fazer uma reunião comigo. Mas, pô, isso não é útil para muito mais gente? Não posso ajudar muito mais gente? E aí eu comecei mudei meu modelo de negócio, criei um modelo educacional, comecei a vender mentoria e a ideia era justamente essa, né, cara? Se o que acontece dentro dessas reuniões com o cara que me paga um contrato alto por mês para me ter junto dele ali, se aquilo ali é o ouro, como que eu modelo isso de uma forma que eu ajude mais pessoas? Porque o conhecimento é o mesmo. Só que o formato eu estou entregando uma reunião individual. Pô, então eu estou ajudando pouca gente. Agora, nesses vídeos aqui, porra, o que eu falo, cara, pode chegar a milhares de pessoas, né, se for o caso. E isso, né, eu fiz um evento presencial há uns 6 meses atrás e foi o principal ali, né? Todo o meu discurso era sempre em volta de você colocar o seu cliente no centro. E colocando o seu cliente no centro, que é o que eu acredito, essa é a melhor forma de você faturar mais. Então pega esses exemplos aí, né, que eu já fui te dando. Quando você pensa nos gaps de mercado, é pensar, cara, o que o teu cliente quer comprar que ele não tem acesso hoje? E o que você gostaria de comprar que você simplesmente o mercado não oferece? O que tem o que são essas necessidades ocultas dos seus clientes? O que ele está falando de um jeito, mas na realidade ele quer dizer outra coisa? Isso é uma grande oportunidade para você. Então, quando a gente fala, né, de colocar o cliente no centro, é você ter essa intencionalidade de ouvir, mas não ouvir a superfície com um formulário lá de pesquisa que você roda no teu lançamento. Você pergunta assim, o que você quer? Aí a pessoa fala, eu quero aprender tal coisa. O cara não quer, né? Se o Sobral faz uma pesquisa de lançamento e pergunta o que o cara quer e ele responde que ele quer aprender gestão de tráfego pago, a gente sabe que isso não é verdade, né? Mas para que você quer aprender gestão de tráfego pago, né? Então a gente precisa olhar para essa essência da coisa. E tudo isso volta naqueles 2 temas centrais, da liberdade e do valor. O valor, ele sempre gera em volta, ele sempre gira em torno disso. Gira em torno de você entender as suas habilidades, entender como que você é útil, entender o que as pessoas querem e oferecer o que as pessoas querem. É tudo em volta disso. Mas onde que entra a liberdade, então? É você fazer isso, né? Servir as pessoas, ajudar as pessoas a maior quantidade que você conseguir, mas num desenho que sirva você também, né? Então, cara, quando você desenha ali o teu modelo de negócio, de educação, se você vai vender curso, vai vender mentoria, você precisa desenhar de um jeito que aquilo ali te gera uma boa vida, para você ter essa liberdade. E muitas vezes isso vai significar colocar um teto de faturamento na sua cabeça. Falar assim, cara, pô, nesse modelo aqui que eu tô felizão. Só que, pô, eu tô conseguindo fazer 100 mil por mês, mas eu não tô conseguindo fazer 200. E aí você tem que tomar uma decisão. Você pode tomar a decisão de mudar o modelo, perder um pouco de liberdade para faturar mais, ou você pode falar assim, cara, posso ficar assim pro resto da minha vida, eu tô super feliz. Então, qual é a essência daqui? E por que isso é importante para você que já tem um negócio, já tem alunos ativos? Primeiro, você não pode desviar dos princípios. E quais são os princípios? A forma de gerar valor é escutar o seu cliente, oferecer para ele o que ele quer. E além de oferecer o que ele quer, você precisa entregar o que ele de fato precisa para crescer. O livro até fala, né, cara, o padrão dos negócios de sucesso é que eles ajudam as pessoas a ser mais felizes, independente do formato. Então, cara, a pessoa que tem a casa de massagem, ela traz felicidade porque a pessoa relaxa e fica feliz. Você que ensina, eu tenho um mentorado que ensina sobre banco de dados.
cara, ele ensina o cara a ter uma carreira melhor, ganhar mais, e porque ele vai ganhar mais, ele vai ser mais feliz, vai ter mais tranquilidade com a família e tal. No final das coisas, quando você faz uma análise de tudo que a gente ensina aqui na internet, no final das contas cara, eu vou te ajudar a ter uma vida melhor. E esse melhor, muitas vezes, objetivo mesmo. Cara, é isso aqui que você vai ter. E é aí que surgem as promessas, né, dos nossos cursos. E quando eu falo de promessa, não estou falando das promessas necessariamente mentirosas, né? De, você vai fazer um 6 em 7 daqui a um mês. Né? Isso, inclusive, não é a promessa lá, né? Mas ainda assim, não estou nem falando dessas promessas grandiosas de, olha, vou te ensinar a faturar 1 milhão por mês em um ano. Né? E daqui a um ano você vai estar faturando 1 milhão por mês. Agora, quando o prometer é simplesmente mostrar o que o cliente vai receber se ele compra de você. Né? É importante que você tenha essas promessas. E se você sempre voltar, criar essas promessas em volta dessa questão, né, do cara, como que eu ajudo mais pessoas? O que as pessoas dizem que querem? O que elas realmente querem? Se você ficar girando em torno desses princípios, você vai ter um negócio de sucesso. E eu não sei você, né? Mas quando eu conheci, nossa, marketing digital, posso criar um negócio de casa, posso prestar serviço e tal. Quando eu conheci esse mundo, a grande oportunidade para mim não era os faturamentos de 1 milhão por mês ou 10 milhões por mês. A oportunidade era, cara, eu vou ficar aqui jogando vôlei na praia todo dia, começando a trabalhar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e vou faturar bem. Essa era a oportunidade, né? Antes, qual era a minha perspectiva? Pô, tô indo para a faculdade aqui, pegando 4 horas de transporte público por dia, legal. Aí depois, quando eu me formar, se eu tiver a sorte de trabalhar, de trabalhar perto de onde eu moro, aí, cara, nossa, tô na Disney. Esse era o meu sonho de vida, era trabalhar a 1 ônibus de distância, de meia hora. Eu morava no Rio de Janeiro nessa época, né? Então, todo lugar é longe, pô. Você trabalhar a meia hora da sua casa é um grande luxo. E aí, quando eu conheci aqui o digital, eu percebi que, cara, eu não preciso pegar meia hora de ônibus, eu não preciso pegar 4 horas de ônibus, eu posso não sair de casa e ainda assim eu posso ter uma vida digna, porra, posso faturar o tanto que eu preciso para viver, independente desse estilo de vida, né? Eu preciso de 10 mil, você consegue. Eu preciso de 100 mil, você consegue também, só vai demorar mais, né? Então, a grande oportunidade do digital é você conseguir juntar esses dois valores, esses dois temas, né? O valor, que é você ajudar muitas pessoas, e a liberdade, fazer isso num formato que sirva você primeiro. E isso, na verdade, foi o que eu decidi fazer quando eu mudei o meu modelo de negócio de prestação de serviços para um modelo mais focado em educação. A decisão que eu tomei foi, cara, eu preciso ajudar as pessoas a desenhar esse modelo de negócio próprio para que elas consigam ter a vida que elas desejam e que o negócio seja apenas o meio de financiar isso. Beleza, se você falar, Vinícius, cara, eu preciso de ajuda para escalar de 1 milhão por ano para 2. Eu sei o caminho. Agora, se você fala assim, cara, eu quero simplificar ao máximo o meu negócio para conseguir fazer 1 milhão por ano sem muito esforço. Eu consigo te ajudar também. Então eu entendi que a minha parada é justamente essa. É garantir que esses princípios de, cara, você está ajudando muita gente e você está vivendo a vida que você quer e o negócio é só, né, um jeito de financiar a vida que você quer, eu entendi que essa é a minha parada, né? É nisso que eu acredito. E isso surge de você colocar o cliente no centro. Quando você coloca o cliente no centro, você fala assim, cara, como que eu posso ajudar essa galera? Tudo fica mais fácil, porque eles vão te dar as respostas. Essa ligação com o meu cliente, que surgiu, essa nossa mentoria, que, cara, em 2026 deve faturar fácil, aí mais de 500 mil no ano, porra, isso só surgiu porque eu estava ali falando com o meu cliente, ouvindo ele. Então era uma oportunidade que já estava na mesa, mas ela estava escondida, né? Ela não estava à mostra ali na mesa. As pessoas, a gente usa aqui, né, a expressão do, tem muito dinheiro na mesa. Cara, mas às vezes não está ali em cima da mesa, né? Ele está meio que tá guardado na gaveta da mesa e você não está vendo. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Então eu trouxe essa reflexão aqui para você que já está escalando o seu negócio, pensar, cara, por que você começou e para onde você quer ir? Se você começou com o objetivo de faturar muito, ter uma empresa gigante, beleza, esse é o teu caminho. Agora, pare e reflita, né? Se antes você tinha chefe, agora você não tem, se você já está vivendo uma vida muito boa, o tanto você já é interessante você pensar em colocar um teto de faturamento. Mas como assim um teto de faturamento? Um cliente meu me deu uma grande lição. Ele falou assim, Vinícius, quando a gente fala de dinheiro, você precisa ter o seu número que é o suficiente. Então, e o que é o suficiente? O suficiente é aquele número que depois que você bate,
você tem paz, você fica de boa, ao invés de ficar alucinado por correr mais atrás de dinheiro. Então, o suficiente de cada um é diferente. Talvez para mim seja, 30 mil por mês de estilo de vida de pessoa física, e para você seja 15. Mas isso não importa tanto. Mas quando você tem essa clareza de que, cara, esse é o número que eu estou buscando, e você chega naquilo ali, você fica em paz. E você não fica alucinado ouvindo os gurus aqui do digital de, você pode faturar 10 vezes mais, e você pode fazer 1 milhão por mês, e loucura, e ter 200 colaboradores. Talvez você só queira ficar de boa, entendeu? E esse aí é a grande inspiração, né, do cliente que eu comentei lá no início do vídeo, que é um dos meus clientes que faz 3 milhões por ano, com uma equipe super enxuta e uma vida super de boa. Trabalhando a hora que ele quer, nos termos dele, nas regras dele, viajando quando ele quer, tendo essa liberdade, né? Então, você não abrir mão da liberdade pode até ser colocar um teto de faturamento. Você não vai faturar 100 milhões trabalhando sozinho e tranquilo, entendeu? A não ser que você, crie alguma coisa muito revolucionária aí, que seja um software, né? Para você ter uma transação de equity. Mas você, vivendo de um negócio educacional, cara, você não vai fazer 100 milhões na educação sozinho ou com um time enxuto. Agora, 3, você consegue. 5, você consegue. Será que 5 milhões por ano não tá bom para você? Essa é a grande reflexão, né? Reflita, cara, por que você começou? O que te faz continuar? Para onde você quer ir? Qual é o objetivo disso tudo? O teu negócio ele tem que ter um propósito. E não só um propósito para com os seus clientes, mas um propósito para a sua vida. Qual é a vida que você quer financiar a partir do teu negócio? E eu espero que essa seja uma vida de contribuição, uma vida em que você ensina muita gente no meio do caminho e gera muito valor para as pessoas, para o mundo. Então essa foi a missão que eu abracei, né? Cara, eu vou ajudar a galera que tem negócio de educação, que vende curso, que vende mentoria, a criar esse modelo de negócio baseado na vida que ele quer viver. Então, eu te ajudo a desenhar um modelo de negócio próprio para você fazer o teu negócio financiar a vida que você quer, independente se essa vida custa 10 mil por mês ou se ela custa 100 mil por mês. O caminho, ele vai se desenhar, né? Cada um vai ter o seu próprio caminho, mas seguindo certos fundamentos, certos princípios, a gente consegue chegar lá. Então essa foi a grande reflexão que o livro A Startup de 100 dólares me deu. Me fez refletir, cara, por que eu entrei no digital? O que eu quero com isso? Por que eu mudei o meu modelo de negócio? Por que antes eu prestava serviço e agora eu estou indo mais para a educação? Cara, o impacto é maior, a contribuição é maior, mas esse valor da liberdade é maior também. Então espero que essa reflexão tenha sido útil para você e que você consiga ter clareza de, cara, por que eu comecei? Mas mais importante é, para onde eu estou indo? O que eu quero fazer? Qual é a função que o meu negócio vai servir, vai cumprir na minha vida? Isso você precisa chegar na resposta. Você tem que ter clareza de para que você faz por que você faz o que você faz, né? E aí a gente volta lá no Simon Sinek. Cara, precisa descobrir o porquê. Por que você tem esse negócio aí, né? Tá fazendo 300 mil por mês, 300 mil por ano, quer fazer 1 milhão. Tá, mas para quê? Por quê? Tem que ter um motivo, entendeu? E quando você chegar no motivo, a tua vida vai ficar mais fácil e você vai entender que, cara, tem coisas que você não abre mão, tem coisas que você abre mão e às vezes você abre mão, inclusive, da grana maior, né? Você não quer fazer 1 milhão por mês, você tá de boa em fazer só 200 mil por mês, né? Eu não tô falando como se 200 mil fosse pouco, mas quando a gente fala no mundo empresarial, isso ainda é uma microempresa, né? Até os 400 mil por mês, aí 5 milhões por ano, a gente ainda está na categoria de microempresa. Então é isso, reflita, né? Cara, para onde você está levando o seu negócio, para onde você está levando a sua vida e quais são as coisas importantes que você quer manter na sua vida e como o teu negócio precisa ser desenhado para cumprir essa função de financiar a vida que você quer.